Muitas vezes, ao medirmos uma quantidade física, essa quantidade física é medida em diversas formas e etapas e em diversos experimentos distintos para a gente obter uma aproximação para o que deveria ser o valor correto daquela medida. Como exemplo, posso citar a aceleração de queda livre próxima à superfície da Terra, que a gente chama de aceleração de queda livre, G. Em determinados locais ela vai ter valores diferentes e a gente vai estar interessado não no valor correto dela, mas numa espécie de valor médio. A gente faz a média sobre os diversos experimentos onde se mediu o valor da aceleração de queda livre e dali a gente infere qual que deve ser o valor correto da aceleração de queda livre em determinado local. O que é conhecido como valor médio da grandeza medida é igual à soma de cada uma das grandezas, de cada uma das medidas, xi, com esse índice de soma indo de 1 até o número máximo de medidas que se realizou, n. Isso tudo dividido por n, ou seja, pelo número de medidas. Isso é o valor médio que às vezes a gente chama de x barra. Então, o valor médio da grandeza x é a média dessas grandezas, a soma de cada um dos valores medidos, dividido pelo número de medidas que se realizou durante o experimento. Aí surge a pergunta que é o seguinte: como é que essa média ela está vinculada a cada um dos valores individualmente medidos? Bom, para responder essa pergunta, o que a gente vai fazer é a realização de um histograma das medidas. Um exemplo no qual a realização do cálculo do valor médio deve ser fundamental é se nós estivéssemos, por exemplo, interessados em descobrir qual seria o tempo de queda de um objeto quando ele cai do repouso a partir de uma altura de 10 metros até tocar no solo. Se você fizer só uma medida, você não vai poder olhar para aquela medida e ter certeza de que aquele resultado ele foi coerente. Mesmo se você tiver o melhor cronômetro do mundo, o cronômetro mais preciso, fizer a medida da melhor maneira possível, podem existir flutuações que porventura desviem aquele primeiro valor medido do valor correto. Então o que você se propõe a fazer? Você executa uma quantidade bastante grande de medidas e o ato de realizar essas medidas vai implicar que você pode criar um histograma das medidas. O que vem a ser o histograma das medidas? É uma representação gráfica, perfeito, de a frequência que ocorreu a medida x versus a medida x. Então, no eixo vertical, eu vou plotar a frequência de ocorrência da medida x, colocada aqui no eixo vertical, frequência de ocorrência de uma particular medida x, que no caso seria o tempo t, né, tempo de queda, mas vamos dizer que o x está simbolizando aqui o tempo de queda do objeto a partir de uma altura de, sei lá, 10 metros. Quantas medidas n a gente vai realizar? A gente vai realizar uma quantidade de medidas apropriadas. Vamos pensar que seja 1000, eu deixei 1000 vezes o mesmo objeto cair de uma determinada altura e medir o tempo de queda. Então, a gente tem uma expectativa de que o histograma dessas medidas, que seria a distribuição colocada em vermelho no gráfico que vocês estão vendo aí, essa distribuição ela vai ser simétrica com respeito à média, no sentido de que a média, se eu somar todos os tempos de queda, acrescentando todos os tempos de queda, dividir por 1000, que foi o n, a quantidade de vezes que eu repeti o experimento, eu vou obter então a média. Então, aí a pergunta que se estabelece é: essa média seria então o real tempo de queda?
Não, porque nas outras vezes, quando o tempo de queda foi um pouquinho maior, um pouquinho menor, eles também são valores que a gente deve admitir como valores mensurados. Como é que ele vai entrar, então, na minha concepção do resultado experimental? Ele entra da seguinte forma. A gente sabe, de olhar para esse gráfico, que a gente consegue ver que dentro dessas duas regiões separadas em azul aí, eu tenho a grande maioria dos resultados, sei lá, quase 90% pelo meu gráfico aqui, dos resultados do tempo de queda, ou seja, a média de x, os valores x eles ficaram entre o limite azul à direita e o limite azul à esquerda. Então, a maior parte dos valores experimentais deram debaixo desse intervalo aí. Embora a curva em vermelho, vocês notem que ela se estende desde o extremo à esquerda e vai até o extremo à direita. Existe uma forma de você garantir que ao menos 68% dos resultados, ou seja, em torno de 70%, 68% dos resultados experimentais, eles caíram dentro dessa largura aí que a gente vai denominar como 2 sigma, tá? E o que vem a ser esse 2 sigma? Esse 2 sigma, ele vai, eu vou criar uma fórmula que permita que os dados experimentais, ou quando eu fizer o lançamento do objeto, a maior parte dos resultados experimentais, no mínimo 68% deles, estão entre x igual à média dos tempos de queda, mais ou menos esse negócio chamado sigma, que a gente vai criar ele a partir de uma análise estatística para garantir que a grande maioria dos objetos ou dos resultados experimentais, das medidas que você faça durante esse experimento, vai cair entre x mais ou menos sigma, ou seja, nessa banda de larguras igual a 2 vezes sigma. Esse sigma, ele recebe um nome especial, ele é chamado de desvio padrão, e a fórmula estatística para você obter ele é o seguinte: o desvio padrão, sigma, ele é igual a raiz quadrada de uma média, onde essa média é o desvio, o quadrado do desvio de cada um dos valores individuais em relação à média mensurada no item anterior. Então, ele é o valor xi subtraído da média x, isso elevado ao quadrado. Ou seja, você pede uma espécie de soma do quadrado do desvio médio dividido por n. Você tira a raiz e isso te dá o resultado igual a sigma. Isso garante os 68% se essa distribuição aí for estatisticamente não existe um desvio estatístico nesse processo, ou seja, ela foi uma distribuição que é chamada de distribuição do tipo normal. Distribuição normal, também chamada de distribuição gaussiana ou distribuição do tipo sino, de tal forma que ela é simétrica com relação a essa posição chamada de média. Simétrica com relação à média no sentido de que o lado direito da média ele replica identicamente o lado esquerdo da média, né? Então, se eu partir essa distribuição na metade, o lado direito ele é um espelho do lado esquerdo. Se você imaginar que ao longo dessa linha amarela que eu desenhei, você colocar um espelho, o lado direito e o lado esquerdo são imagens especulares, ou seja, espelhadas da curva de distribuição das medidas, né? Então, lembrando, eixo vertical, o número de vezes que ocorre a medida que está colocada no eixo horizontal, que é o eixo das medidas x. E esse x pode ser qualquer coisa, o tempo de queda de um objeto, se eu estiver medindo uma aceleração, uma força, uma velocidade, né? Então, depende do experimento que eu estou realizando, quantas vezes eu estou repetindo esse experimento para obter média e esse negócio aí chamado de desvio padrão. Aí vocês vão me perguntar assim: professor, então toda vez que eu realizar um conjunto de experimentos lá no laboratório, repetindo para ter certeza de que eu estou fazendo a medida de forma consistente,
e procurando sempre evitar aqueles erros que são falados na apostila, que é o erro grosseiro e o erro de falta de calibração do equipamento, erros esses que a gente não vai cometer, né? Então, as flutuações estatísticas elas vão levar a gente sempre produzir resultados que vão estar circulando em torno de uma média. E aí eu faço 1000 medidas e elas têm uma dispersão colocada pelo histograma que eu estou mostrando aí para vocês. E aí vocês falam, então eu vou ter que somar manualmente todas as 1000, dividir por 1000 e depois fazer aquela conta ali que é um somatório do quadrado de uma diferença, depois eu divido por 1000 e tiro a raiz. A gente tem equipamentos, a gente tem na realidade softwares e planilhas que a gente resolve isso. A gente não vai precisar fazer isso manualmente não, tá? Então não se assustem. Uma calculadora como essa mostrada na figura realiza essas operações de cálculo estatístico de uma maneira muito simples. Desvio padrão, média, valor médio, ela faz de maneira bastante simples. Quanto custa uma calculadora dessa? R$15, R$16, está muito baratinho. Mas a gente tem à nossa mão um objeto muito mais contundente e poderoso, uma ferramenta mais contundente do que uma calculadora como essa. Os nossos celulares, no caso mostrando aqui um celular Android, eles têm acesso à possibilidade de você ter aplicativos que fazem muito mais do que aquela calculadora que eu mostrei anteriormente. Como vocês já usam o celular para uma quantidade absurda de coisas, você pode passar a usar para mais essa. Você fazer cálculo do valor médio, desvio padrão e gráficos. Vejam a quantidade de aplicativos gratuitos que surge como opção na Play Store quando eu digito as palavras Standard Deviation, ou seja, desvio padrão em inglês. Isso são apenas alguns, né? E para Android, se você tiver Apple, você tem iPhone, né? Você tem a possibilidade de ter acesso a outros exclusivos também. Então, não é preciso investir R$25 naquela calculadora não. O seu celular vai conseguir dar conta do recado, né? Para cálculo de desvio padrão e valor médio de todos os experimentos que a gente for implementar estatística. Claro que se você tem o Excel no seu laptop, faça isso pelo Excel, que é um software muito mais poderoso do que o obtido pelo celular. Também no celular tem um problema que vamos supor que esse aplicativo começa a dar problema com você. Então você tem que sempre estar salvando o que você está realizando, né? Às vezes os aplicativos travam e a gente sabe que tem dessas coisas, né? Então temos duas situações para se considerar qual que é a maior probabilidade de eu ir lá no laboratório, utilizando um instrumento de medida, medir um certo parâmetro físico e obter um determinado resultado. Quando a gente fez uma estatística de medidas experimentais de um certo parâmetro físico, a gente sabe que dentro do histograma das medidas, a gente vai encontrar a minha medida que eu estou realizando num determinado experimento laboratorial, grafado da seguinte forma. Aquela medida particular a que eu me refiro, uma medida xi qualquer, está entre a média das medidas menos sigma e a média das medidas mais sigma, então, ou seja, está nesse intervalo. Essa é a notação que a gente utiliza para a ideia de intervalo, né? No caso de usarmos a certeza instrumental, o intervalo no qual a gente vai encontrar a maior parte das nossas medidas é dado pela média das medidas menos delta x até a média das medidas mais delta x. Aí a pergunta é, quando é que eu uso, quando é que a
o resultado mais provável da execução da medida de uma grandeza física deve ser utilizado ou deve ser melhor grafado por um ou por outro. Ou seja, qual das duas utilizar? Você deve se proceder da seguinte forma: se desvio padrão for maior do que sigma, ou maior do que ΔX, que é a incerteza instrumental, você vai usar o desvio padrão. Se o desvio padrão for menor que a incerteza instrumental, você vai usar a incerteza instrumental, o grau de precisão do seu equipamento. E mais uma vez lembrando que aquele ΔX ele é a metade da menor divisão da escala, e vai existir alguns instrumentos que vem grafado nele, no próprio instrumento, que é esse ΔX, né? Qual que é o erro instrumental que você tem qual é a precisão do equipamento, né? Do equipamento de medida. Muito bem, suponha que eu estou realizando uma série de medidas no laboratório, e essas medidas são de diversas quantidades físicas. Então tem um símbolo para cada uma dessas quantidades físicas. Isso vai ser tempo, distância, aceleração, massa. Como eu não posso antecipar o que vocês vão estar medindo num laboratório daqui a alguns anos, e eu gostaria que vocês usassem a nossa teoria para melhor informar vocês de como proceder com medidas que possuem erro ou incerteza, o que a gente vai fazer é usar as letras x, y e z para essas possíveis variáveis físicas que vão estar sendo medidas. Mas daí você pode pensar ser levado a crer que a gente vai precisar só de 3 variáveis, né, de 3 parâmetros a serem medidos. A sua aplicação, o que você está fazendo no laboratório, pode depender de 3, 4, 5, 10 parâmetros, ou apenas um, né? Então a gente não vamos limitar o número de parâmetros, não, mas vamos pensar que vou nominar apenas 3, para ficar mais simples. A cada um desses parâmetros está associado uma dispersão ou uma incerteza na medida, uma incerteza instrumental. E vou tratar de forma indistinta incerteza instrumental e desvio padrão ou desvio da medida. E a cada um desses parâmetros físicos, x, y e z, desses objetos físicos que a gente está tentando medir, a gente encontra relacionado uma certa incerteza na medida, seja ela instrumental ou via desvio padrão. E para diferir cada uma desses desvios padrões ou dessas incerteza instrumental, a gente vai colocar um subíndice x, y e z para corresponder a cada um desses parâmetros individuais, x, y, z, que se referem a esse experimento que a gente está realizando no laboratório. Bom, pois bem, a gente faz essa medida, e o que essa medida nos permite? Ela nos propicia fazer alguma manipulação com esses dados que estão eles contaminados, não contaminados, mas vinculados ou linkados a uma certa incerteza, ou seja, esse desvio padrão, essa flutuação no seu valor mais provável de ser medido. Nós realizamos essa medida para calcular alguma coisa com elas, né? Então tem esses parâmetros aí, esses parâmetros físicos, e eles têm uma certa incerteza, uma certa flutuação nos seus valores. E agora a gente se pergunta, eu vou medir o que agora? Uma potência, uma energia despendida, uma distância alcançada por um projétil, a tensão suportada por uma viga, algum parâmetro físico interessante para a gente, o tempo de reação de uma determinada mistura química. E o que nós fazemos é generalizar
função, que é a função dos parâmetros físicos que foram medidos, a gente vai dizer que é uma função geral qualquer. Ela vai se chamar função W. Essa função W, ela tem como variável x, y e z, variável que W é dependente x, y e z, e a gente coloca 3 pontinhos aí para dizer que poderiam, porventura, existir um outro parâmetro qualquer, tempo, temperatura, então outras variáveis, né, que não necessariamente poderiam estar cobertas aí nessa primeira aproximação. E aí fica a pergunta, sabendo que há uma flutuação ou um grau de incerteza nos valores medidos de x, y e z, como é que essa flutuação, essa incerteza, ela se propaga à medida com que a gente manipula isso de maneira obedecendo a essa função chamada W? Essa que é a pergunta. A gente já respondeu isso no caso da multiplicação e da soma de dois parâmetros, né? Dois parâmetros ambos ou duas quantidades físicas ambas com erro. No caso da área, a gente fez isso para a área, a gente fez por uma subtração. Agora a gente vai generalizar esse processo, que vai valer para todos. A gente vai usar então a função W para simbolizar essa generalização. O que a gente obtém? A gente quer saber ao final desse processo o seguinte. A gente quer saber que esse W que a gente vai obter ao final da nossa manipulação, ele vai me fornecer um número e a pergunta é qual o grau de certeza que eu tenho, qual a confiança que eu tenho que esse número, esse valor, ele é representativo do resultado real que eu vou obter da manipulação desses dados com certas incertezas. Então eu vou obter um certo W, que é um W médio, que é o número principal, mais ou menos uma flutuação. E essa flutuação deve depender de alguma forma dos erros ou das incertezas no parâmetro x, no parâmetro y e no parâmetro z. E a gente precisa descobrir então como é que se dá essa dependência. E a gente faz essa correção, obtém esse sigma W utilizando a ideia do diferencial, né, para funções de várias variáveis, que é o primeiro termo da expansão em série de Taylor para as várias variáveis, né? Talvez alguns de vocês não fizeram cálculo 3 ainda, ou cálculo avançado. Eu vou só explicitar a fórmula porque ela vem de lá, ok? O espírito da diferencial diz que o incremento na função ele depende dos incrementos nas variáveis, ou seja, esses incrementos diferenciais que a gente vai estar entendendo como esses erros, sigmas, né? Mediante a derivada no ponto, né? Você tem a derivada no ponto de cada uma da função em relação a cada uma das variáveis e o próprio valor diferencial de cada uma das variáveis. Então há uma interdependência entre esses dois parâmetros, né? Você tem uma mudança pequena na função, é obtida por pequenas mudanças em cada uma das variáveis. E no caso da diferencial convencional, os sinais podem ser tanto positivos como negativos, ou seja, pode haver um incremento, uma aproximação da função ou um afastamento da função. No caso em questão, para o fato de que existem erros intrínsecos nas medidas, a gente só vai considerar as flutuações que são positivas, ou seja, que vai aumentar a imprecisão da minha medida. Então temos que o incremento ou erro na função, seria esse sigma W ao quadrado, ele vai se verificar como a diferencial, né, na função é igual à soma desses quadrados colocados aí da diferencial em cada uma das variáveis. Agora, esses símbolos, o que é que eles significam? O primeiro ao quadrado é a derivada parcial da função W com respeito à variável x. O segundo, a derivada parcial da função W com respeito à variável y. E o terceiro, a derivada parcial da função W com respeito à variável z. Lembrando que cada um desses termos está ao quadrado e multiplicado
pelo desvio padrão ou erro instrumental de cada um das variáveis x, y e z, que pode ser visto aqui circulado em cada um desses termos. Professor, eu mal aprendi derivada simples, agora eu vou fazer derivada parcial. Como é que é isso? Bom, se você sabe fazer a derivada convencional, simples, né, de uma única variável, você também sabe fazer a derivada parcial, porque a derivação parcial, para uma função que a gente conhece as variáveis, se eu estou derivando com respeito à variável x, todas as outras variáveis passam a ser constantes enquanto eu estou derivando. E sucessivamente, se eu faço a derivada com relação a y, todas as outras variáveis ficam constantes enquanto eu estou derivando em relação a y, e assim sucessivamente. Então não há muito segredo, ok? Vamos fazer um exemplo concreto agora. Como exemplo concreto, nós vamos utilizar a função volume para um paralelepípedo retângulo de largura A, profundidade B e altura C, como mostrado na figura. E a gente sabe que a função que está substituindo aquela função W colocada anteriormente pode ser escrita como apenas o produto A, B e C minúsculos. O volume simplesmente é o produto de A, B e C, né? E imagine que a gente tenha as seguintes medidas para cada uma das dimensões: 2,05 mais ou menos 0,05 centímetros para a largura, 6,05 mais ou menos 0,05 centímetros para a altura, 6,05 mais ou menos 0,05 para a profundidade e 9,05 mais ou menos 0,05 centímetros para a altura. Nosso objetivo é escrever o volume como sendo um valor principal do volume, uma média do cálculo, mais ou menos o erro obtido no volume através da propagação de erros ou de incertezas, né, em cada uma das medidas de largura, altura e profundidade. Então, utilizando a fórmula, o σv ao quadrado, ele fica sendo a derivada parcial da função volume em relação à variável A, vezes o erro na variável A ao quadrado, mais a derivada parcial do volume em relação à variável B ao quadrado, vezes o erro ou desvio padrão na variável B, e mais vezes o desvio padrão na variável B ao quadrado, né, mais a derivada do volume V em relação à variável C ao quadrado, vezes sigma C elevado ao quadrado. Escrevendo essas derivadas parciais, utilizando aquele fato de que derivar parcialmente é como derivar com uma única variável, então a derivada de V em relação a A, você faz B e C como constantes, então fica o A some, né, desaparece, fica só B vezes C. A derivada em relação a B vai ficar só A vezes C, e a derivada em relação a C vai ficar apenas A vezes B. Essa é cada uma das três derivadas parciais da função A vezes B vezes C, esse produto triplo aí. A partir daqui a gente calcula quanto vale C vezes B, pegando os valores principais de A, B e C. Então, C vezes B é igual a 5,725, A vezes C 109,0525 e A vezes B é igual a 72,9025. Cool. O volume, que é igual a A vezes B vezes C, é igual a 659
0,767625. E então obtemos um σv ao quadrado que é igual a 50,51 e uns tantos números aí, né? Evidentemente eu não fiz isso de cabeça nem manualmente, eu usei uma calculadora e o input da calculadora foi esse colocado aí, um resultado 50, esse tanto aí, né? Claro que eu poderia já ter colocado com um radical, isso é só para mostrar para vocês como é que a gente faz usando a calculadora de um celular, né? Usando a calculadora do celular, essa é a forma de se fazer. Tirando a raiz, a gente obtém que σv é igual a 7,1 e esse tanto de números aí, né? Também, tudo usando calculadora. E o resultado final a gente poderia escrever simplesmente como volume é igual a 660 mais ou menos 7 centímetros cúbicos, ou seja, a incerteza aqui passa a ser 7 centímetros cúbicos. E de uma forma ainda mais correta, a gente poderia escrever isso em notação científica, usando potências de 10, e obteríamos que o volume é igual a 6,6, ou 6,60 para ser mais exato, mais ou menos 0,07 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos. A gente poderia também escrever isso usando metros cúbicos e ficaria escrito da seguinte forma: